A sala de exercícios da base Tashikawa continua intacta, então Reno Ishikawa e Haru Furuhashi aproveitam para gastar parte de sua atenção treinando. Eles não estão apenas preocupados com Kafka, agora também receberam ordens para se transferirem. Reno afirma que quer se tornar mais forte para poder proteger Kafka da próxima vez, pois acredita que ele voltará à terceira divisão. Ao ouvir isso, Haru inicia seu próprio treinamento com um grito bem-humorado. Ao mesmo tempo, Minashiro chega ao quartel-general para tratar da situação envolvendo o Kaiju número 8. A luta implacável entre Isao Shinomiya e o Kaiju número 8 continua sem sinal de trégua. Kafka perde o controle, já que a consciência do Kaiju dentro de sua mente toma o comando. Ele enxerga Isao, portando armamentos feitos com base no Kaiju número 2, como um Daikaiju, e está decidido a eliminar essa ameaça. Kafka distorce e retorce seu corpo de formas nada humanas para manter seus ataques. Isao entende que usar lógica ou táticas humanas não é suficiente para enfrentar um inimigo tão imprevisível. Dentro de sua mente, Kafka está paralisado, tudo o que consegue fazer é gritar, implorando para que o Kaiju número 8 pare. Kikoru Shinomiya se engasga ao ver o Kaiju desencadear mais uma sequência de ataques contra seu pai. Isao contra-ataca com força e se surpreende ao ver o Kaiju número 8 estar seu próprio núcleo para conseguir se regenerar ao redor dele. Em seguida, Kafka aparece atrás de Isao, e a cela treme com a troca violenta de golpes. Um dos oficiais superiores observa que, se Isao realmente quisesse eliminar Kafka de vez, poderia tê-lo feito quando ele ainda estava em forma humana. Será que Isao estaria, na verdade, dando a Kafka uma chance de sobreviver? Em outro local, os companheiros de Kafka, Haruichi Izumo e Aoi Kagurashi, aguardam ansiosamente por notícias sobre o destino dele. Aoi comenta que, embora Kafka seja um kaiju, são suas ações que definem quem ele realmente é, e Kafka salva vidas. A batalha entre Isao e o kaiju número 8 continua intensa. Após Isao acertar mais um golpe preciso, o número 8 o fere seriamente. Ele cresce ainda mais, tanto em tamanho quanto em poder, erguendo-se imponente sobre Isao. Kafka continua lutando dentro de si, desesperado para recuperar o controle e impedir que o número 8 mate o pai de Kikoru. Ele segura Isao com uma mão gigantesca e o arremessa ao chão. Lá de cima, em prantos, Kikoru assiste e decide acreditar que Kafka não vai matá-lo. Ela grita por ele, e Kafka tenta se soltar das correntes em sua mente, mas o Kaiju número 8 o arrasta para um abismo. À deriva dentro de si mesmo, Kafka relembra todos os seus fracassos enquanto o Kaiju número 8 se prepara para dar o golpe final em Isao. O diretor-geral pensa que talvez sua esperança tenha sido em vão. Kafka afunda cada vez mais na escuridão. Até lembrar de Mina. Ela ainda acredita nele. Em sua mente, ela estende a mão e tenta puxá-lo de volta para a luz, exatamente no momento em que o Kaiju número 8 lança um soco. Kafka, ainda em forma de Kaiju número 8, desfere um soco no próprio peito, causando um sangramento. À medida que seu rosto monstruoso começa a desaparecer parcialmente, revelando seu rosto humano, Kafka declara que ele não é o Kaiju número 8. Ele é Kafka Ibin. Em seguida, desmaia e retorna completamente à sua forma humana. Isao observa em silêncio e ordena que o capitão da primeira divisão, Gen Narumi, recue. A situação está sob controle. Isao solicita que enviem médicos ao local para atender o Kaiju número 8, e Gen pergunta o que ele pretende fazer com ele. Os oficiais superiores se reúnem mais uma vez para deliberar sobre o destino de Kafka. Eles solicitam que a capitã Minashiro apresente um relatório sobre o tempo de Kafka na terceira divisão sob seu comando, deixando claro que suas palavras não influenciarão a decisão final. Mina relata que Kafka salvou vidas, tanto como membro da força quanto como o Kaiju número 8. Mesmo com 0% de poder de combate e tendo sido reprovado 12 vezes no exame da força de defesa, Kafka jamais desistiu. Ela faz uma pausa, lembrando do dia em que perdeu seu gato em um ataque kaiju, e do consolo que Kafka lhe ofereceu. Ela afirma que Kafka possui mais humanidade do que qualquer um. Apesar disso, os oficiais superiores, já inclinados a se livrar de Kafka, dispensam Mina. No entanto, a decisão final recai sobre o diretor-geral Isao Shinomiya. Em outro lugar, Kafka se recupera dentro de um tanque de tratamento médico. Ele sonha com aquele mesmo dia, há muito tempo, quando segurava a mão de Mina, frustrado consigo mesmo por não ter conseguido fazer nada. Durante a luta contra Isao, ele se atacou porque queria morrer como humano, e não como um kaiju. Ao abrir os olhos, percebe que está em um quarto de hospital, e vê Isao sentado em uma cadeira ao lado da cama. Kafka sente um alívio imediato, não por ter sobrevivido, mas porque não teria suportado encarar Kikoru se Isao tivesse morrido. Isao afirma com clareza que, se Kafka fosse humano, teria morrido. Kafka é um kaiju, mas a decisão sobre ele ser um inimigo será tomada depois. Por enquanto, ele lutará pela humanidade como o Kaiju número 8 e não será transformado em uma arma.
Apesar da oposição dos outros oficiais, a decisão é de Isao. Ameaças sem precedentes exigem métodos igualmente sem precedentes. Agora, cabe a Kafka provar seu valor. Ele promete a Isao que fará com que o veja como um verdadeiro oficial das forças de defesa. Os amigos de Kafka comemoram ao receberem a notícia. Enquanto isso, o Kaiju número 9 planeja seu próximo movimento, agora que concluiu sua avaliação sobre o potencial da humanidade. É hora de recuperar o poder dos Kaiju. O que aguarda Kafka e seus companheiros? Fique ligado para assistir à segunda temporada de Kaiju número 8 este ano, no mês de julho, aqui no Rei Otaku.